E aí, você não vai trabalhar aqui hoje, ajudar a tua mãe? Eu vou, né? Fazer o quê? Fazer o quê? A caminho de outra propriedade. Isso vai ser muito legal. Ela não sabe, mas é uma aluna nossa dos cursos Seu Pasto é Lavoura. É a Vanessa. A Vanessa tem uma frase que é: eu não sou uma pequena produtora, só a minha propriedade que é pequena. Nós estamos na terra, chegando no asfalto, muda para o road. Você pode também usar o Dynamic. A gente ficou aí, chegamos ontem à tarde, aí o dia inteiro hoje andando meio que de caminhonete. Dá uma saudade da moto. Mas vamos lá, final do dia, mais esse trecho. Quando o dia dava lugar ao entardecer, sabíamos que além daquela porteira, nos esperava muito mais do que uma simples propriedade. Ali uma família humilde havia encontrado na união, no esforço diário e na fé no futuro, o caminho para transformar cada desafio em um passo adiante, provando que a verdadeira riqueza está em quem somos e não no que temos. Teve um terreninho comprado ali. Muita areia solta. Nós paramos porque era uma bifurcação à direita. Eu passei um pouco reto. Na hora de trazer a moto para trás, parado. Aí o cara tem que ajudar, não adianta. Mas é divertido. Entramos à direita, que é off. Então isso aqui é off. Que canseira, mas que delícia. A gente nem sabe onde a gente está indo, mas pelo localizador tá certo. Acho que nós chegamos. Ao último trecho. Espero que a casa seja aqui. Tomara que seja aqui. Que aventura, meu. Mas eu acho que nós chegamos. Se não, tá perto. Mas acho que é aqui. Ai, meu Deus do céu, olha só o que você apronta. E aí, mano? Já nos primeiros instantes, sentimos que havia uma história profunda, pronta para ser descoberta. De onde vocês são? Eu sou aqui de Triângulo Mineiro, minha mãe é aqui do Prata, Comendador, nascida e criada, né, mãe? Uhum. Eu fui nascida e criada em Frutal, que é um pouquinho mais pra frente. E a gente veio pra cá, mas fazer o quê? Eu era funcionária 15 anos numa loja de peças de carro. Entrei lá com 14 anos e fiquei até o dia que eu resolvi vir pra cá. Na verdade, até quando eu engravidei das minhas meninas. O meu esposo trabalhava na laranja, era colhedor de laranja, porque na nossa região aqui é bem forte isso. Acabava a safra, trabalhava de pedreiro e entrou usinas na nossa região lá de Frutal. Aí ele foi tentar trabalhar nas usinas também.
nada de terra, mas a gente sempre gostou, ele principalmente. Assim, a gente vai embora, então vamos. Nós ganhamos de presente de casamento uma bezerra, o papai me deu outra, a gente comprou outra e alugava um pastinho do lado aqui. E aí, um certo dia, um cidadão resolveu cortar todas as cercas da fazenda. E aí misturou todo o gado. E aí as novilhas, as bezerras que já estavam novilhas, começou a sumir. Aí o Cleber falou assim, eu tive lá, tava faltando 4 novilhotes. Nossa, eu falei assim, nossa, mano, e agora? Eu falei assim, ó, nós não tem como deixar esse gado do jeito que tá lá. Vai sumir tudo. Eu vou vender o lote que nós temos e eu vou comprar um ônibus e a gente vai montar uma turma na laranja até a gente fazer as cercas, arrumar os pastos lá. Aí vendemos o nosso lote já de novilhas. Não lembro, acho que era 12 ou 13, que já tinham sumido 4. Vendemos e compramos um ônibus. E o vizinho tinha um ônibus para vender. O vizinho nosso lá. E tinha a turma pronta para trabalhar. Pronta para trabalhar. Eu falei assim, então tá dando tudo certo. Antes que esse gado some. E aí, Felipe, demoramos uns 4 meses para organizar esse ônibus do jeito que a Cutrale pedia. Trocamos pneu, fizemos tudo. E meu esposo dirigia esse ônibus, trazia a turma, ganhava como motorista, como despesa do ônibus e colhia laranja. Porque a turma não era dele, era do vizinho. Entendi, só levava o pessoal. Então ele tinha 2 rendas, como o ônibus, que o ônibus ganha, né? E tinha o que ele colhia. E eu trabalhava numa padaria. A gente montou uma padaria em casa para mim ficar com as meninas e trabalhar em casa. Com 6 meses, agora vai sobrar o dinheiro do ônibus, que nós já pagamos o pneu, pagamos bateria, reformamos o ônibus, tá tudo certinho. Roubaram o ônibus na porta da nossa casa. Meu, que é isso? Meu Deus do céu. E aí, isso em 2015. Tudo. A gente tava perdendo as novilhas uma a uma. Vendemos o lote. Para comprar o ônibus. Tudo no ônibus. Aí levaram tudo de uma vez. Foi a mesma coisa de perder todas as De novilhas. uma vez. E aí a gente veio, e graças a Deus a gente tem muita fé. E chegou aqui não tinha nada. E eu sou católica e eu coloquei para Nossa Senhora que nós ia começar de novo. Rematei uma bezerra lá na festa de Nossa Senhora, lá na minha paróquia, e trouxe para cá. Vamos com ela. Vamos começar. E ela chama Padroeira. A bezerra chama Padroeira. Bezerra. No sítio hoje é Terra da Padroeira. Que por causa massa. dessa história. E aí a gente falou assim, olha, a gente vai começar de novo. Esquece o ônibus. A gente esqueceu o ônibus. E veio embora. E aí começou a pecuária na nossa vida. Nesse ritmo. E aí veio a história, né, que eu conheci vocês, porque daí a gente não sabia muita coisa, a gente era barriga verde. Meu esposo tirava um leite na mão de uma vaquinha, o que sobrava a gente vendia. Um senhorzinho aqui falou assim, Dona Vanessa, pode vir que vai dar tudo certo. Eu não dou conta mais de tirar leite, eu tô velho. E aí as vaquinhas que ele tirava leite, mandou pro Kleber. E aí a gente passou a tirar leite de 7 vacas. E aí a gente já não entregava mais 7 litros, a gente já entregava leite de 7 vacas. Aí veio a gente de não saber fazer o negócio horário perfeito. E aí foi que a gente começou a estudar. Aí falou assim, agora ou nós faz bem feito ou não, vamos ter que voltar para a cidade e trabalhar de empregado. Porque daí já não estava dando, né? As meninas já cresceram. E aí a gente começou Essa história é maravilhosa. na verdade, a gente começou a buscar conhecimento. Tinha que dar certo. Se alguém ganha dinheiro com isso, o problema é comigo, não com a atividade. Eu penso assim. E aí a gente começou na pandemia. Tive que pôr internet por causa das meninas estudarem. Aproveitei e fui estudar. Vamos olhar como é que tá a coisa por aí. Vamos ver o que estão falando por aí. E aí foi assim, uma felicidade imensa ter conhecido vocês, Felipe e a professora Janaína, porque de dentro da minha casa, de dentro do meu curral aqui, da minha varanda, fazendo as coisas, e a gente ter acesso a informações e conhecimentos que para nós aqui é limitado. Eu conheço mais 200 quilômetros em volta. E muitas das vezes o nosso projeto,
ele é único e exclusivo. Ninguém fez, ninguém nem sabe fazer, mas eu tenho um projeto, eu tenho uma ideia, de você colocar ela, conseguir colocar ela em prática, você está sempre fora da curva. Eu fui educada, assim, criada. Eu fui muito bem criada, graças a Deus. Mas para ser uma empregada, para trabalhar para alguém, nesse sentido, minha mãe sempre falou assim para mim, minha filha, quando você for trabalhar, deixa sempre a porta aberta. Correto. Porque a gente nunca sabe. Então, faça sempre o seu melhor. E isso ficou muito gravado em mim, assim, de que eu vou trabalhar e todos os lugares que eu trabalho eu tenho que ser. Então a bem, educação deu fazer certo, bem. né? Então. Funcionou, né? Pois é, funcionou. Deu certo. O meu pai, ele era um funcionário, assim, de 30 anos numa única empresa. 33 ele trabalhou na Cancela. E 33 anos. 33. de não pensar em outra coisa. Meu pai nunca foi de empreender, de pensar no seu negócio. É porque no dia 5 caiu eu fui o criada salário na conta dele. nessa ideia de ser um funcionário, mas sempre um bom funcionário. Tenho um registro na minha carteira. Só. Então, assim, eu não pensava em fazer para mim. Aí ele falou assim para mim, pois eu não. Eu sempre trabalhei, mas pensando que um dia eu ia fazer para mim. Então, assim, isso na minha mente Já comprou o ônibus. nunca teve. Não, e assim, E ele já sabe, falou eu, isso pra eu mim. sempre falei assim, ó, eu vou trabalhar, como diz, eu venho de uma família muito simples, muito, assim, bem pobre mesmo. Eu sempre falei assim, ó, eu vou trabalhar, mas eu quero trabalhar até os 35 anos, eu ainda trabalho para os outros. Depois é pra Depois eu mim. quero fazer pra pra mim. Pra mim. Eu falei assim, olha, Sabe? eu Toda não vida eu sabia falei disso. isso. Isso E tem meu 15 pai dias não. que E ele foi me no revelou. 35 ou foi antes ou foi depois? Foi Foi antes. antes um Foi pouquinho. antes um pouco. Então, assim, e a gente tem projetos, eu falo que grandes, porque a gente pensa de sair daqui. Perfeito, cara. Então, assim, temos total condição. Perfeito. E o conhecimento nos permitiu ver grande. Porque até então a gente não via grande. Eu tô te falando que eu me via funcionária. Sempre tentei ser uma boa funcionária, mas sempre funcionária. E falar em educação, quando eu vim embora para o meu sítio, que é aqui ao lado aí, mais meu marido, que ele saiu, a Cancela fechou, nós viemos embora. Ela ficou com 12 anos. Ela lavava, passava, cozinhava, arrumava e zelava dos 2 irmãos. Que idade? Com 12 anos. E eles com que idade? Meus irmãos mais velhos. Os dois mais... É. Você cuidava dos mais Os velhos. mais porque velhos que daí- trabalhavam fora. Eu não Ah, tá. Ela trabalhava dava tudo ainda, prontinho. ela não Deixava trabalhava pronto para eles ainda. chegarem. Sim, isso. Aí o menino mais velho, que trabalhou 29 anos na tapeçaria, da mesma tapeçaria que ela trabalhou, rumou para ela, com 14 anos. Aí o outro, aí eu paguei uma pessoa para poder fazer o serviço para eles, para ela ir trabalhar. Aí o outro não aceitou a outra, o do meio não aceitou a outra, porque ninguém passava roupa igual Como ela. ela. Ninguém lavava a roupa como ela, Que bacana. sabe? Ninguém fazia nada igual ela. Ela. Eu falei, mas ela vai trabalhar, então você se conforma com a outra, ou então vocês fazem. É. Minha mãe falava desse jeitinho. não E a cada obstáculo, a gente não fica a lembrança da mãe a empresa fortalecia. e empresa não. A gente tem que ser bom no que faz e a gente tem que ter chão final. Cara, Mas antes de começar o trabalho, eu tinha que fazer uma entrevista. Lá vai eu subir a escada e lá no escritório fazer uma entrevista. Tudo que ele me respondia, que ele me perguntava, eu respondia, perguntava, eu respondia. Eu falei para ele assim, Flosimar, eu tô aqui. Aqui nessa empresa, eu sou colega de trabalho com meu filho. Mãe, eu sou lá em casa. Perfeito. Se você tiver de chamar a atenção de alguma coisa que eles fizeram errado, Não vai não- deixar de chamar por minha causa. eu não vou subir igual galinha batendo asas para defender o filho, não. Perfeito. Tá certo. Aqui eu sou colega deles. Perfeito. Que legal isso aí. Aqui, o cuidado com cada detalhe revela a força de quem faz do pouco o suficiente para transformar sonhos em realidade. Quantas vacas em lactação? Hoje a gente está com 23 vacas. 23. 23 vacas. 35. Num lote de 35. Então quem não está em lactação é vaca que está prenha seca. Sim, prenha seca ou então ela já está no pré-parto, né? Ou está no pré-parto.
E aí, esse leite vai para onde? Para cooperativa, para Cofru, aqui no município de Frutal. E ela tem Frutal, Comendador Gomes, então a gente faz parte de uma cooperativa. Eles pegam todo dia? Pegam um dia sim, um dia não. Dia sim, dia não. E aqui você armazena a granel? É, no tanque. É no tanque. Aí vem o caminhão. E aí pega um dia sim, um dia não. Tá. Felipe, essa daqui foi o começo de tudo. E aí a gente adquiriu a padroeira num leilão da paróquia. Da paróquia, aqui da cidade. Isso. E trouxe pra cá. Então ela foi a primeira que veio pra cá, bezerra ainda. Então foi o nosso começo. E hoje a padroeira tá aí. E tem filha dela? De prova. Todas as filhas, todas as aparições delas, a gente manda de volta pra paróquia. Pro leilão da paróquia. Pro leilão da paróquia. Mas a produção, e a gente começou Foi com ela. a entregar, a fornecer leite, a produzir leite, foi com ela. Então ela tá aqui pra assim, como um início novo, porque a gente saiu de uma fase bem difícil, bem ruim, e a gente começou de novo. E a ideia dessa vaca é ir de volta pra paróquia. A ideia era esse ano, a gente tinha uma ideia assim, como ela já tá idosa, esse ano a gente ia devolver ela pra festa e ia deixar uma cria dela no lugar. E aí a gente inseminou ela, fez um sexado, todo caprichado, e falou assim, ó, padroeira, vai ficar no seu lugar. Uma filha. E a gente vai te devolver agora pra festa. E aí, mesmo assim, trabalhando um sexado, uma inseminação, nasceu macho. Aí eu falei assim, então não é pra devolver ela ainda. Ela tá falando pra ficar na fazenda. Então a gente ainda tá deixando ela aqui. Hoje o foco ainda não é estrutural. O foco ainda é organizar a empresa para que ela fique, né? Mas um manejo que a gente consegue fazer um trabalho, eu falo que até de excelência nas limitações que temos, em termos de qualidade, em termos de sanidade. Então a gente trabalha bem tranquilo. Aqui o ordenhador, o homem que puxa o creme. É o jeito, né? A gente tem que dar na correria. Você tá dando aqui polpa cítrica pra ela. Aqui a gente põe polpa cítrica, caroço e algodão, quando ela já tá um pouquinho. Polpa cítrica, caroço e algodão, soro hidratado e farinha de soja. Quando as crianças se envolvem, o futuro da família se fortalece. O que você faz aqui? Eu amarro o bezerro, coloco ração, dou madeira e coloco o silo pra eles. Todo dia? Todo dia. Qual que tá mamando? Ó, essas aqui não estão mais mamando. Esses dois aqui é só de manhã 1 litro. E esses aqui, tudo pra cá, é 2 litros de manhã e de tarde. 2 cedo, 2 à tarde. Sim. Porque eles são mais novinhos, certo? Sim. E aí quem fica responsável são as meninas por cuidar. Elas sabem qual é a meta? Sabem. E é por isso que você pesa? Por isso que ela pesa. É de 3 vezes o peso que nasceu. Assim, de 90 dias, entre 90 a 120 dias. A gente está sempre dentro dos 100, 110 dias para desmame total. E o consumo da ração. Então esse consumo da ração ela confere todos os dias, se comeu, se não comeu. A gente vai aumentando gradativamente. Dona, se os bichos ganham bem mais peso, você tem que ganhar um pila a mais do teu pai aí. Não incentiva, que a gente tem 3 fases aqui, todas querem ganhar mais depois. O dia de vender os machos aqui é uma novela. Ela chora? Chora. A última vez eu caí na besteira de levar pro leilão, veio lá da cidade até aqui chorando, porque os bezerros ficaram lá no leilão. Entendi. Então, assim, eu falo para as meninas, esse envolvimento delas aqui foi muito, sabe, muito bom. Então, esse é o nosso primeiro lote, assim, de cria nossa. Graças a Deus, foi o primeiro que a gente tirou das vacas e a gente está aqui com 100% dessa produção. Então, um trabalho que as meninas já participaram e hoje a gente está já com programação para previsão de quando colocá-las em serviço para inseminação. E a gente vai repor o nosso curral. Ainda é um trabalho assim de melhoramento genético devagar,
mais dentro dos nossos recursos, né? Dia. Tá com sono ainda? E aí, você não vai trabalhar aqui hoje, ajudar tua mãe? Eu vou, né? Fazer o quê? Fazer o quê? Esse aqui é o caroço de algodão. Esse aqui é a polpa cítrica. E o momento de ensinamento às crianças. Ela tem bastante pectina. Esse é o nome. O que esse nomezinho faz? Ela vira fibra dentro do rumen do animal. Então ela ajuda muito na digestibilidade, ela ajuda a aumentar a produção microbiana no rumen. O que é isso? Quem digere o alimento que esses animais estão comendo, já que ela é um ruminante, é a bactéria que mora no rumen, não é ela. Entendeu? Então, quanto maior a quantidade de fibra que tem efetiva, que a gente fala, que é uma fibra de boa qualidade, melhor vai ser para ela. O caroço de algodão tem bastante proteína também, mas ele entra na dieta como energia. Entendeu? Então, a energia que vem do caroço de algodão é alta. Então você tem fibra, você tem energia e aqui você tem ainda um núcleo que certamente, que é essa ração aqui, que certamente tem agora uma fonte de proteína. Então você tem proteína e energia e fibra nessa ração aqui. E sempre que você tem um animal jovem, que nem você, jovem, né? Mas sempre que você tem uma bezerra, um animal em crescimento, ela precisa de mais proteína do que energia. Você vai esquecer disso? E a todo momento nós nos surpreendíamos cada vez mais. Uns 4 anos que a gente trabalha com grão úmido, desde que a gente aprendeu a fazer. Daí eu trabalhei com milho, também fica muito bom. E o sorgo, já é o 2º ano de sorgo. Só que a gente aproveita a safra, Felipe, aquilo que tiver mais viável. E a gente está tendo um resultado muito legal no sorgo. Tem também muito legal no milho. Tá, e aí você fez o grão úmido e você fez alguma coisa de silagem com o pé de sorgo? Não. Não, porque não é produção minha. A gente você só comprou o grão. Aquisições tá. assim Entendi, agora entendi. Em épocas de safra, tá, para tentar amenizar o preço, comprar o mais barato possível e fazer esse processo de hidratação, a gente ainda viabiliza melhor. Mas está muito bem feito. E uma outra coisa legal é que você olha e aí a aqui, gente fez uma estrutura. Não tem nada de desperdício. Não tem. Não tem nada de perda, ou seja, o armazenamento que você fez desse sorgo reidratado é muito bom, e está mostrando que o que vocês fizeram no processo, se você tivesse feito qualquer etapa errada. Ia estar... E eu falo que a gente aprende fazendo, né? Acabamos com a capineira. Tá. E vamos trabalhar, a gente tem uma parte de cana também. De cana. Vamos trabalhar com a cana, mas a gente vai tentar melhorar o nosso volumoso. Uhum. Então a ideia é reformas com a intensificação de lavoura para produção, enquanto a gente vai formando essas áreas. E vai trabalhar uma silagem um pouco melhor para o nosso rebanho, para a nossa reposição, que eu acho que já está merecendo, né? Esse ano a gente trabalhou com a silagem de cana. O ano passado a gente teve 40% de perda para o javali da nossa cana. Então esse ano a gente optou por silar, para não correr o risco de ficar sem, né? O nosso rotacionado trabalhou até maio. Hoje eu estou com dois módulos, cada um de 1 hectare, que é onde a gente roda o gado de leite mesmo. Adubado. Trabalhando a fertilização, né? Nesse curso. Mas a gente já usa a parte de adubação, fizemos correção de calcário, a parte de matéria orgânica, a gente também trabalha com os espícios aqui. E começando a primavera, a gente já começa a trabalhar nesses rotacionados. Com o curso, Felipe, a gente teve a oportunidade de fazer uma avaliação e a gente determinou áreas que davam para recuperar. Show! Entendeu? E aí a gente entendia tudo errado, né? Que tinha que começar pela pior, arrumando onde estava pior. E a gente começa pelas melhores. Pela melhor. E a gente intensificou essas áreas melhores, que davam para recuperar. O sítio aqui hoje é Marandu
e o medícula consorciado. Nessas duas áreas que a gente trabalhou, os rotacionados, hoje a gente tem uma população mínima de medícula. Você pode Sim, porque a Marandu procurar tomou conta. Porque a Marandu já tomou conta, já se refez de novo, né? Então hoje aqui, ó, nossos piquetinhos, quando a gente iniciou o projeto, era para 8 vacas. Então eles são bem pequenos. Aí a gente foi aumentando as vacas e o Clever queria aumentar o tamanho do piquete. Eu falei assim, não, a gente não vai aumentar o tamanho do piquete, a gente vai rodar 12 horas. Sim. E deu super certo. Você mudou a frequência. A frequência da parte do pastejo. Então a gente roda 2 piquetes por dia. Em vez de a gente mudar a estrutura do tamanho. A gente tá falando da velocidade do pastejo, né, filho? Manteve o tamanho do lote. Na verdade, Olha mais rápido. Você tem, né, Vanessa? Você tem duas formas de alterar: frequência e intensidade. Isso. Então se você tem a recuperação dessa pastagem na altura ideal, você pode mexer na frequência. Então, se você tem uma fertilidade melhor na época das águas, né? Se você está trabalhando direito e se também tudo está dando certo do ponto de vista de clima, significa então que você pode mexer na frequência. Então, assim, o que você fez foi muito certo. Tem uma outra alternativa, mas você não precisa porque o piquete já é pequeno. Seria um pastejo em faixa. Então você pode entrar com o lote aqui, tem uma corda elétrica praticamente no meio, elas vão ficar nesse primeiro pedaço, à tarde elas pousam no de trás. Esse trabalho de pastejo em faixa é uma ideia que a gente tem para outra área que a gente vai intensificar, até para viabilizar material, porque hoje as nossas estruturas a gente está trocando o que dá, mas não é barato. Então você fazendo ele em faixa, você vai porque um fio eletroplástico fazer uma manutenção melhor. Uma adubação melhor, porque eu posso fazer com maquinário e a gente economiza com estaca, com material. Então, e uma outra coisa que... O segundo módulo a gente já fez pensando nisso. Em faixa. Tá, vamos lá. E falar sobre pastos bem manejados é uma grande satisfação. Ela é muito legal, porque ela serve tanto para trabalhar mais leve, quanto também, se você quiser apertar ela vai, né? Claro que tem outras forrageiras, mas... Então, lógico, a gente está trabalhando aqui, a gente não foi, a fazenda toda já era, né? Mas a gente está falando aqui de uma Marandu de 30 anos. Entendi. Não tem menos que isso. De uma área que já tinha ficado bem fechada mesmo, bem suja. E a gente vem trabalhando aí os espaços mais limpos, potencializando. Então aqui também é. Só que aqui a ideia, você pode ver que não é os piquetinhos pequenos, ele é em faixa, porque a gente vem e coloca do tamanho que a gente precisa e vai mudando. Como a gente fala em rebaixar... Os detalhes nas estratégias de manejo e entender a planta forrageira faz muita diferença. De que eu não vou ter tantos extremos na base da planta. Mas por isso que você tem outras categorias. Então, agora, isso que você está pensando com relação à planta, eu não teria tanto, eu vou te explicar por quê. Porque uma das coisas, quando a gente trabalha com pouca adubação, mas mais parcelada, você já deve ter ouvido eu falar de uma adubação de final de ciclo. Sim. Essa adubação lá para aqui, certamente por volta de março, tá? Onde começa a baixar a chuva. Você faz essa adubação de final de ciclo e alivia, o que acontece? A planta que naquele momento ela não teria uma relação de haste folha boa, porque ela já está no final da produção, ela inverte isso e ela coloca bastante folha, porque você deu um aporte de alimento para ela que normalmente você não daria, porque a resposta dessa adubação é menor. Mas a estrutura da planta fica interessante, tá certo? Nesse momento, ela está jogando carboidrato no sistema radicular. Ela está fazendo isso. Então, a geada de pasto bem manejado não mata a planta. Tá, seca a planta. E quando eu faço essa avaliação, essa adubação de final de ciclo, a gente tenta sempre potencializar ela no nosso final aqui.
E aí a gente sempre colhe esse pasto. E aí eu fico com medo de ficar numa altura a menos para ele aguentar o período, Não, porque o se período você... seco. Não, Mas aí a parte de baixo já me garante já isso. te garante. Então Tanto essa bucha que eu posso sempre deixar um pouco menor. Não, na pra verdade... gente finalizar. Na verdade, se você mantiver sempre esse pasto nesse resíduo, você não mata pasto no período seco. Você mata pasto no período chuvoso. Por quê? Porque aqui você vai apertar, ela não vai rebrotar. Não vai. Ela não tem nenhum fator para voltar a rebrotar. O que está faltando para ela rebrotar? Chuva. Porque aqui claro, agora baixou a temperatura, mas temperatura em tese muda um pouco. Mas a luz também muda, mas o maior delta é a água. Então ela não vai rebrotar. Não vai. Então você não mata ela, porque você vai entrar nela, ela vai falar assim, cara, tudo bem, mas eu não vou rebrotar. Então essa reserva está no sistema radicular. Agora, você mata pasto mal manejado no verão, colocando o gado em cima, colocando... Aí o que ela quer fazer? Ela quer rebrotar, você está botando o gado, ela quer rebrotar e ela vai consumindo reserva da raiz, que você colocou lá na adubação de final de ciclo. Você mata o pasto. A infra que você tem não me incomoda, entendeu? Porque até... Mesmo do jeito que vocês trabalham, vocês não recebem por qualidade de leite? Sim. Como é que está a qualidade do leite? Tá jóia. Tá jóia. Então assim, você tem além da tua produção em volume, você tem um bônus. Sim. Ou seja, significa que a estrutura que você tem, ela não está te limitando e falando assim, nossa, a minha estrutura é ruim e eu não tenho qualidade de leite. Muito pelo contrário, né? Você vê, ó, você trabalha com DIP, pós-DIP, o que é isso, né? Você coloca um produto ali no teto da vaca, aquilo que agora está verde, para prevenir mastite, né, e tudo mais. Então, assim, é um controle legal. Mas você já está no nível aqui, falando que você controla pastejo, falando que está fazendo pastejo em faixa, falando que você já tem 20 UA por hectare, você já pode estar apta, e você está apta, a trabalhar com uma planta forrageira de maior produção. Nossa, ganhei o dia. Então, você está apto a isso. Então, por exemplo, você pode ir aqui para pânico. Sim, porque... E como você está trabalhando com qualidade de leite, o Tamani seria muito legal. Enfim, estou dando um exemplo, né? Então, você já... Qual é a planta? Não importa nesse momento. Mas você já pode ir para um pânico. Mas ela está pagando o hotel dela, da vaca seca. A escolha de uma nova planta forrageira pode ser um grande desafio. Para a Vanessa, será somente uma oportunidade de crescer. Eu pago o hotel de todo mundo. Então, a hora que eu tenho um módulo, e pode ser intensivo mesmo, para as tuas bezerras, o teu negócio vai acelerar, entendeu? Então, e o ganho de peso de uma bezerra, de um animal de leite, ele é mais significativo do que um animal de corte, porque uma vaca de leite vale muito dinheiro, né? Do ponto de vista proporcional. Então, o que eu gostaria de ver mais para frente aqui é um módulo de bem mais intensivo que você já pode fazer com um pânico, por exemplo, eu dei um exemplo do Tamani, e ter um módulo de rotacionado, mas do mesmo capricho que você tem das vacas, você tem condição de ter das tuas fêmeas e novilhas. Por quê? Vai cair o custo da recria e você vai botar mais novilha por hectare. Então eu não me preocupo mais com o inverno também. Agora eu me preocupo de você ter uma capacidade de suporte, não que é ruim, não é isso, 20 UA por hectare não tem como ser ruim, mas você aumentar a velocidade e a qualidade, seu leite vai aumentar, e aumentar a velocidade de recria das fêmeas, e mais barato. Quando fala assim, você é produtora de leite, eu falo que é injusto falar que produtora de leite que é só as vacas. Elas é a única e exclusiva. Eu sou condutora dela. E a gente pode ter um título de produtor, assim, de produzir o alimento que a gente colocar lá. Lógico, dependendo do que você conseguir colocar lá, você vai ter quantidade, qualidade. Então, quanto melhor for a sua cuido com os animais, de alimento, a produção de leite, isso é por conta delas mesmas. Então, graças a Deus.
Você curtiu então aí a visita nessa propriedade da Vanessa e da família dela. O sistema produtivo é muito simples. As infraestruturas e instalações não são as melhores. Só que isso não está limitando a qualidade do produto. A produção de pastagem, ela tem uma carga muito alta. Isso significa que a eficiência do uso do pasto está sendo de uma forma efetiva. Colheita eficiente. E a gente consegue enxergar através do score corporal das vacas, que é como que elas estão. Elas não estão magras e estão em lactação. Esse é um modelo importante a pasto. A produção de leite a pasto, ela tem um potencial no Brasil enorme, independente do tipo de fazenda que você tenha. Nesse caso aqui, eles estão explorando ao máximo o recurso que eles têm. E eu tenho certeza que a cada ano que a gente voltar aqui, essa produção vai ser cada vez maior. Espero que você tenha gostado. Esse é o Pasto On Road. Estamos visitando várias fazendas e a história principalmente das pessoas. Um abraço, Felipe Moura, e a gente se vê pelo campo. Uma família que vem escrevendo sua história com as próprias mãos. Sem recursos grandiosos, eles aproveitam cada oportunidade, transformando a simplicidade em força. Cuidado com o rebanho, o zelo pelo pasto e o orgulho de fazer o melhor possível tornam o ambiente acolhedor e inspirador. Saímos com um exemplo de superação e dignidade. O rumo agora à Serra da Canastra. Se inscreva no canal, ative as notificações e compartilhem esse conteúdo que mostra a história das pessoas e seus projetos de vida.